Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido como Frater Goya, e sons estranhos fazem um filme estranho ficar ainda melhor. Meu nome é Glauber Gorski e eu vejo gente morta, eu escuto gente morta e eu leio gente morta. Meu nome é Dêmia Garcia e é isso. A música e os sons criam gente morta. É isso aí, gente. Estamos aqui hoje reunidos para um especial de Halloween. Será? Será-se? Com essa galera aqui que tá voltando, né? Faz dias que Glauber não aparece aqui na gravação, mas nos bastidores ele sempre tá dando os pitacos e as críticas. E o Damien volta mais uma vez, né? Pra falar. Quando eu sugeri esse tema pro Goya, né? Eu pensei na hora no Damien. Falei, puta, ele tem que estar junto, porque vai fazer muito sentido, né? E a gente vai estar falando hoje sobre o som, né? Vou falar som, né? Pra não falar da música, né? Mas o som no cinema de horror, né? E que acho que é algo muito, muito interessante, assim, da gente pensar e da gente falar sobre. E o Damien tem um trabalho muito legal disso, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso depois da nossa vinheta. Aí eu acho que pra gente pontuar pros ouvintes, né, meus amigos, a gente podia falar um pouco, né? A gente já falou sobre som no cinema, sobre trilha sonora, né? No programa que o Damien participou. Então, se você não ouviu ainda, eu não lembro o nome do episódio, mas até o final desse episódio eu vou relembrar e vou falar pra vocês. Vão lá, escuta esse programa, depois volta e escuta esse aqui que vai ser vamos dizer assim, um spin-off do outro programa, né? Mas acho que pra gente começar a falar sobre isso, você que talvez tenha mais propriedade, Damien, você pode talvez trazer um pequeno, breve histórico assim do som exclusivamente para o cinema de horror? É pensado diferente? Não é? É pensado da mesma forma para uma criação de uma trilha sonora de um filme, né, que não seja horror? Como é que é? E o que seria esse gênero horror ou terror, né? Qual que é a diferença, assim? Porque, assim, hoje se você vai numa... Eu ia falar numa locadora, mas né, no streaming, né? Você tem lá suspense, thriller, um monte de coisa, né? E o horror, né? Tipo, o que seria esse gênero, né? E como é que começou essa ideia do som para esse tipo de mídia, né? De gênero de cinema? Passo a bola para você. Obrigado, valeu. Pois várias perguntas, né? Várias questões. Vamos tentar começar assim. Eu acho que como histórico, assim, uma coisa interessante que de lembrar, né, que na verdade o horror aparece como gênero mesmo, vai ser definido como gênero a partir dos anos 30 por causa do cinema sincronizado. Entende? Depois, né, tem gente que vai retroagir, né? Vai pensar lá atrás, né? E vai ver o expressionismo alemão também, com alguma coisa meio, né, com coisas elementos do horror. Elemento lá o Méliès, lá no começo, que tinha, né, algumas coisas, demônios, desaparições, tudo assim, mas ela vai aparecer como gênero a partir do cinema sincronizado por causa do som, né? Então talvez o som ajude a definir isso como um gênero específico. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, já dentro disso. Aquele filme Haxan, ou Haxan, que é o filme norueguês também sobre o martelo das feiticeiras, ele entra nessa categoria? Você sabe? Ele é um filme lá de... no 22. Chamado mudo ainda, né? É isso que eu tô falando, né? Ele vai se definir como gênero a partir do sincronizado, a partir dos anos 30. Antes, ele identifica coisas que têm elementos de horror.
né? Mas não dá para classificar, é um filme de horror, é um filme de... Né? Tem elementos que tem do horror. O horror vai vir dessa completude do filme, né? Por isso que ele vai ajudar a definir, né? A mesma coisa do Caligari, sempre fala, o Dr. Caligari, mas depende muito até de como é apresentado. Na época do cinema mudo, antes de ser sincronizado, né? As apresentações eram efêmeras, não quer dizer, cada lugar você tinha um som diferente. Som, música, ou locução, narração, alguém falando, alguém dublando a voz dos atores, fazendo sons. Isso fazia que você não tivesse assim, um filme que num lugar fosse mais horror, no outro podia ser meio comédia, pela maneira que as pessoas tocavam a música e faziam a interpretação. Ficava uma coisa muito interpretativa. Como é que as imagens dissessem muito, ela ficava muito dependendo da atuação, do que estavam tocando, do que estavam fazendo, né? Mas por isso que eu falo, isso foi retroativo, né? Depois o povo falou, lá também tinha coisas do horror. O Caligari, as pessoas se assustavam. Eles pesquisaram, assim, tinham jornais que falavam, as pessoas, quando abriam o olho lá, o cara que dorme, era um terror na sala, as pessoas assustavam. Mas não necessariamente em todas as apresentações, né? Então, e daí a gente vai para a questão do horror, terror, isso eu vou dizer que é um terror falar sobre isso, porque é muito complicado, é muito aberto, né? Você falar, é um gênero que está dentro do gênero, começam a discutir a fantasia, né? O fantasia não mas está flertando, mas o fantástico sim, a ficção científica, né? Então, tem até um livro que ele começa a fazer uma coisa que um faz parte do outro, sabe aquelas coisas de 3 círculos que um se coloca, você vai ter filmes de ficção científica que flerta muito mais com horror e outros que estão muito mais na ficção, né? Star Wars é uma ficção científica, né? Mas não é um horror, né? Daí filmes de horror que flertam com o fantástico, né? Quando você tem criaturas fantásticas, mas daí você tem filmes de horror que tem pessoas, simplesmente, humanos, mal. Então são fronteiras muito borradas, assim. Inclusive tem um livro, tem uma mulher que levanta uma bola que é meio complicado, né, para você pensar que filme de fantasma, por exemplo, não é horror, porque não tem um atentado direto ao corpo humano. Daí tem gente que acha que tem esse atentado físico, né, talvez não seja o horror, vem disso. Mas tem vários teóricos que vão discutir um montão de gente, né. Fundamentalmente, o que se fala, que é o Noel Carroll vai falar, que o horror, uma das coisas que vai gerar essa ideia do horror é ter um monstro. E esse monstro pode ser o teu vizinho, né? Na verdade, o monstro não precisa ser um monstro fantástico, sobrenatural, alienígena, né? Pode ser o vizinho, né? O psicopata, né? O assassino, né? Que pode vir disso. Daí também vai flertar com o suspense, com o policial mesmo, né? O giallo italiano, que entra nessa ideia do horror, é meio que policial, sempre tem uma enquete, uma coisa assim. Então são gêneros, né, que se borram, assim, né? Então é complicado. Eu acho que o interessante é pensar no filme que vai causar uma sensação de horror numa pessoa, né? E não é necessariamente de medo, porque a gente vai para outra coisa, né? Você tem um medo, o horror, o gore, por exemplo, né? Você vai para o torture porn, né? Aquelas coisas assim. Não dá para dizer que tem medo nisso, né? Você vê uma pessoa arrancando o olho do outro, né? É uma coisa, é um nojo, né? O gore, o sangue, é uma coisa que gosto, né? Traz essa sensação mal, assim, né? Não tem medo exatamente disso, né? Então, flerta nesses lados, né? E tem até um outro, assim, que é muito susto, né? Tem toda uma linha americana que é um susto, que quase que flerta com a comédia também, né? Você vai pegar os slasher americanos, as pessoas têm medo, mas as pessoas, eu acho que talvez é mais susto do que medo. Aquela coisa acontece, de repente, blá! O Kiyoshi Kurosawa, o japonês, ele vai falar isso, né? Falando do final de Carrie, a estranha, né? Tem aquela cena né, que todo mundo pula, acho que todo mundo que viu esse filme pula da cadeira, que tudo está resolvido, vai botar as flores, e salta uma mão e pula. Ele fala, isso não é medo, isso é susto, é que nem você está andando, uma criança sai de atrás de uma árvore e fala, bum, e você dá um pulo, né? Então eu acho que pro horror não se sinta um medo, você tem
o que é horror, que vem do medo, ligado ao suspense, à angústia, vai ter o susto, que quase você ri, porque geralmente a maioria dos sustos não acontece nada, sabe? O negócio é um gato, sabe? Alguma coisa, né? E daí vai criando, né? E o gore, que é o gosto, que é o sangue, muito sangue, eu acho que basicamente tudo vai causar um certo terror na gente, né? Através do desgosto, do nojo, do medo, do susto. Então, acho que vai para essa ideia. E daí, musicalmente e sonoramente, eu acho que ele é importantíssimo, né? E na parte da música, dá para se dizer, inclusive, que existe uma história da música no cinema e uma história da música no cinema de horror. Uhum. Se separa, chega um momento que ela vai se separar e vai ter um caminho diferente, realmente, por causa de aceitação, por causa do estranho, a questão do aceitar o diferente. Né? E a música vai entrar, dá para te falar depois, né? É interessante, porque esse monstro, algo que vai assustar, que vai causar medo, que vai destruir, que vai fazer tudo, geralmente é algo estranho à normalidade. Né? E daí você vai ver que o caminho da música vai usar ou instrumentos estranhos à normalidade da música colocada, né? Música erudita, né? Desde instrumentos estranhos, tereminha, não sei o que lá, música eletrônica, ou modo de fazer de música, né? O atonal, a dissonância, coisa que sai da normalidade, vai puxar para isso. E o som, especificamente, daí é uma coisa que a gente fez todo o Nietzsche fala, né? Que o ouvido é o nosso órgão do medo, né? Porque a gente através do ouvido que a gente coloca em alerta em relação a tudo, né? No começo da civilização você tinha o escuro, você não tinha luz, não fogo, assim, era através do ouvido que você cria um medo de alguma coisa. Existe todo não vou lembrar o nome, tem um fisiologista que vai trabalhar e vai falar disso, né? Mas a fisiologia estuda que existem 2 caminhos no cérebro, né? Chega um órgão ligado às emoções, que é a amígdala, não a nossa amígdala, né? Uma amígdala. Então são 2 caminhos, né? O som vai chegar diretamente nisso aqui, causando um alerta às emoções. A imagem vai fazer um caminho diferente, que é mais longo, que vai passar por uma certa racionalidade. Então o que acontece é isso, o som é a primeira coisa que vai nos trazer o medo. Quando a gente não vê alguma coisa, é pior, porque a gente não sabe como. Então, se houve um som de alguma coisa que nos assusta, nós vai nos colocar em alerta e a gente não tem o racional para ver e falar: é grande, eu tenho que correr para cá, eu tenho que para lá, posso pegar uma cadeira e enfrentar. Cadeirada lembra outra coisa, mas né, eu posso pegar a cadeira e enfrentar esse negócio. Vou me esconder. Racionalmente, eu tenho uma coisa, algo que eu vejo o que é. E quando eu não vejo, eu não sei o que, eu vou criar na minha cabeça a partir dos meus medos. Então, cada um, quando se ouve algum som estranho, alguma coisa que é uma ameaça, cada um de nós vai criar esse monstro de uma maneira diferente conforme o meu medo. Por isso que não é aquela história do cinema de horror, as pessoas tapam os olhos quando vê o cinema, não dá para tapar os ouvidos. Né? E a experiência que qualquer um pode ter, pega um cinema de horror e assiste sem som. Dublado, aquelas dublagens assim já tira bastante, né? Mas assiste só, você assiste as cenas, muito pouca coisa, né? E é genial a questão da imagem, tem direções de arte, tem monstros que são geniais. Mas mesmo antigamente, imagina antigamente, nos anos 50, né? Você tem aquele negócio do monstro, aparece o monstro, às vezes você consegue identificar a maquiagem, a máscara, né? Aquelas coisas assim. Então, o não visto dá mais medo do que o visto. Como é que eu vou apresentar no cinema um monstro não visto? É pelo som. Alien é um dos grandes exemplos disso. Né? A gente vai ver o Alien, né? A gente vai ver o Alien lá no fim. Então, eu acho que tem essa importância, não é puxar a sardinha para o som, né? Mas tem essa importância muito grande o som no cinema de horror por trazer esse tipo de coisa. Em todos os casos, no medo muito, mas no gore também, né? Fechei o olho para não ver o sangue, eu tô ouvindo. Você já sabe o que é, que você vai ligar o que está acontecendo. E assim. Eu acho que deu para dar uma geral em tudo que você perguntou. Deixa eu só colocar 2 coisinhas que eu quero falar aqui rapidinho.
daí eu já passo pro Anderson que ele tá falando. Uma delas é que o episódio, obrigado Glauber, é o 168, Som no Cinema. Então vai lá e ouça o episódio 168, o Bico do Corvo. E outra coisa, eu tava lendo um artigo hoje, até mandei pros colegas aqui, e que vai muito no que você falou. Um trechinho dele aqui, né, quando ele fala sobre efeitos sonoros, né, ele tá fazendo, é um arquivo sobre o som de horror no cinema, né, assim. Ele coloca assim que o termo, né, horror, está ligado ao estado fisiológico e cognitivo anormal. Daí ele coloca assim, né, os cineastas de horror precisam estimular respostas afetivas que conduzem a plateia a esse estado anormal. Então é exatamente o que você estava falando, assim. O artigo é do... Putz, cadê aqui? Rodrigo Carreiro. Rodrigo Carreiro, estava feito semana passada, um cara que é legal, que trabalha bastante com som do horror, inclusive. Sim, legal. Então, só para somar... e uma perguntinha aqui. Você falou do cinema sincronizado. Para quem está ouvindo, o que seria o cinema sincronizado? Rapidinho. O que seria isso? Resumidamente. É que sempre se falava do cinema mudo, né? E em 27 tem a passagem para o cinema sonoro, né? Mas como eu brinco, o cinema era mudo, mas não era surdo, né? O cinema sempre teve som, desde a sua primeira apresentação. Tinha alguém tocando piano, uma orquestra tocando, alguém narrando, como eu falei, fazendo sons, né? Sonoplastia atrás dos bastidores. Então o cinema sempre foi muito sonoro. A diferença, o que vai acontecer nessa passagem de 1927, né? Não é que ele vai virar sonoro que ele já era, ele vai sincronizar, quer dizer, o filme vai ser... A imagem e o som vão estar colados, né? Começa com um disco por 1, 2, 3 anos e depois vai para a película, né? O som se transforma som em luz e fica sincronizado. Isso é muito importante porque a partir disso os filmes começam a ter o mesmo tempo. Porque a projeção variava, né? A projeção tinha uma velocidade, os 24 quadros por segundo, essa que a gente teve é a partir do som. Você fazer a imagem mais rápida, você vê às vezes cinema mudo para ter um pouco mais rapidinho, essas coisas assim, né? Você faz isso com o som, né? Você vai deformar o som, então a partir disso, né? Antes existia uma sincronização, mas era uma sincronização efêmera, né? Eu ficava tocando piano em cima do negócio, da imagem, mas no outro cinema era outra pessoa tocando, um humor diferente, o mesmo eu, amanhã, você toca, né? Sabe que tocar hoje é diferente de tocar amanhã. A gente pode tocar a mesma música, mas tem... Então, era um espetáculo mais efêmero, né? Existia uma sincronização mais efêmera, um espetáculo vivo que nunca aconteceria igual. A partir de 27, ele sincroniza e vira o cinema que você vai ser a mesma coisa sempre, legal, né? São diferentes, mas da mesma hora. Massa. Obrigado. Agora eu vou começar de trás para frente, porque você falou uma coisa interessante sobre os 24 quadros por segundo, e eu trabalhei no Colégio Estadual do Paraná, e eu era o único cara, eu fui talvez o último cara a saber funcionar o projetor de cinema que tem lá. E é daqueles com aquele pavio que aí ele vai queimando, não sei se vocês já operaram com essa máquina, esse projetor de cinema. Mas ele é muito legal porque você pega o filme de celulose, né? Então ele tem a máquina, tem uma engrenagem e tem aqueles furinhos que todo mundo vê. E hoje poucos sabem exatamente o que é, porque já mudou a tecnologia, né? Que nem LP. Mas aqueles furinhos eles engatam, né, nessa engrenagem. E aí, para o som sair, olha que fantástico isso, né? Porque você tem a projeção, que aí tem aquele pavio que dá o holofote. É um pavio que literalmente você acende, e aí ele pega fogo e vai queimando, e ele bota a luz que vai projetar a película. Por isso que tudo que era muito fácil um cinema pegar fogo. Mas a leitura do som era feita por uma lâmpada. Então, dentro daquele projetor, você tem tipo um cabeçotezinho que ficava uma luzinha bem pequenininha. E aí, ao lado da banda sonora, daquela quadradinho, né, da película, você vê que vai fazendo aquele zigue-zague do som. E daí a lâmpada, ela vai lendo aquilo lá, à medida que ele passa, que aí é isso que você está falando, que aí conforme você acelera ou desacelera, você vai também mudar, porque aquilo no quadro é uma taxa fixa. Mas quando você altera a velocidade da engrenagem, você vai alterar proporcionalmente o som, né, o pitch.
Então, é muito interessante. Isso daí é fabuloso. Só estou falando de curiosidade. Para quem nunca viu isso, é muito legal. E poder ver isso ao vivo é mais fantástico ainda. Porque você se sente no cinema Paradiso, né? Você vai lá para aquela pira, assim. É muito maluco isso. Mas quando você fala também ali em 1930, o White Zombie, do Bela Lugosi, ele entra nesses primeiros filmes que vão ajudar a definir o cinema de horror. Ele entra, porque ele já é falado, né? O Bela Lugosi, o Frankenstein não é, mas o White Zombie né? Tá, isso. O White Zombie eu acho que são os primeiros, na verdade, que vão... são os monstros da Universal, né, que vão estar juntos. Né? Então você vai ter o Drácula, vai ter o Frankenstein, vai ter o White Zombie. O King Kong não era da Universal, que pega tudo também, que acaba passando por isso. Esse grupo, principalmente, que vai... E o Bela Lugosi e o Boris Karloff, né, são os dois assim, que vão ajudar a definir o gênero. Não são só eles, né, porque vai ter o resto do mundo, né, quando começa os filmes sincronizados, começam a ter mais definir o gênero. Mas sim, White Zombie, Drácula, tudo que ajuda a fazer. E para os nossos ouvintes, né, os monstros da Universal, né, só que aí o monstro da Lagoa Negra vai aparecer em 50 e alguma coisa. A música da Cabeça Branca também em 50 e alguma coisa, né? Inclusive é com aquele cara que era do Viagem ao Fundo do Mar. Aí você tem o Frankenstein, a Múmia, o Lobisomem e o Drácula, né? O Drácula Bela Lugosi, o Boris Karloff como a Múmia e como Frankenstein. É isso, né? E que até hoje são propriedade da Universal. Eles nunca perderam, né? Bem, você falou dos anos 50 vai ter a volta, porque depois teve a guerra, teve os anos 40, se fecha, a guerra era um horror, né? Daí você não vai ter esse tipo de coisa, né? Não se vê. Depois da guerra vai voltar nos anos 50, vão recuperar, vão ter os remakes, vai ter a noiva do Frankenstein, vai ter outras continuações, vai ter a Hammer, que vai fazer um montão de coisa. Mas são todos esses que você falou que vão fazer parte desse primeiro grupo mesmo. E aí, antes de passar para o Glauber, deixa eu jogar uma coisa também nessa roda, um tema, é que, curiosamente, é interessante o seguinte, você falou, né, os ouvidos tem como tampar, e eu acho que é pior do que isso, que eu sempre discuto com o Marcelo, que a busca do fone de ouvido perfeito não existe, porque a nossa sensação de audição, ela passa pelo corpo, ela passa pela caixa craniana. Se você vê uma orquestra ao vivo, você ouve pelo corpo, então muito plexo solar, pulmões, nós somos uma caixa de ressonância, né? E aí, curiosamente, mesmo que você não ouça, o seu corpo vai captar Sente. A percepção sonora, né? Que aí não é o som, mas é a percepção sonora que passa pelo deslocamento do ar. Então você não consegue sair imune, que é diferente da imagem. Né? Então você pode tapar, pode botar aqueles fones de fábrica, ainda assim você vai ter um impacto do som no seu corpo. Principalmente depois de um tempo mais para cá, né, que se desenvolveu um pouco mais, o magnético, digital, a gente começou com o que a gente chama de infrassom, que é errado como palavra, né, mas que não é infra, né, mas são sons mais graves, né, os grandes caixas, né, o 1 do 5.1 que veio depois, mas mesmo antes já tinha esses drones que a gente chama, que é uma coisa que a gente sempre, o impacto, o soco, a batida, a bomba, a gente sente, né? Ouve e sente. Sim, e que eu sempre falo, aquele filme do Atividade Paranormal, na verdade eu acho a história fraca demais, só que em compensação, para mim aquele filme merecia um prêmio pelo som, porque se você ouve ele num bom sistema de som, todas as cenas onde acontece alguma coisa, eles incluem esses infrassons. Então você fica angustiado pelo que você está sentindo relacionado ao som, e não pelo que você está vendo. É um caso clássico para mim desse tipo de coisa.
Ai, ai, ai. Eu fico pensando aqui, ouvindo tudo isso, e de repente eu me lembrei que já vai fazer 100 anos da história do cinema com som sincronizado, já. E quando eu, enquanto criança, comecei a desfrutar do cinema, mesmo em sala de casa, né, via televisão, essas coisas não tinham 50 anos. Então eu estava mais perto daquele evento, né? O Exorcista está mais próximo do cinema mudo do que da nossa contemporaneidade, né? E uma das coisas que eu penso com relação a isso é exatamente a questão dos suportes, ou melhor dizendo, dos meios de comunicação, de transmissão de filmes, né? O cinema é um deles, né? O cinema ele não é um projeto que ele foi concebido para ser o que ele é desde então, né? Ele é oriundo de outras formas culturais, formas artísticas, né? Ele começa nos primeiros momentos lá como registros documentários, né? E registros de peças de teatro, né? Ou seja, de narrativas, e aí vai se construindo, vai se entendendo muito rapidamente, né? Muito rapidamente, já no início ali, O Nascimento de uma Nação já é um filme considerado enquanto montagem, tem montagem paralela, né? Já tem os enquadramentos, tem uma mesmo a posteriori, já tem uma trilha proposta, né? Para conduzir a narrativa, para conduzir a sensação, né? A emoção de quem vê, mas essa evolução ela vai acontecendo e ela vai acontecendo também nessas outras plataformas, né? A gente tem muito do rádio dentro do cinema, enquanto meio de comunicação, né? A gente tem bastante, naturalmente, da literatura, né? A gente falava aqui antes, em off, né, de alguma coisa de Shakespeare, falávamos de Macbeth, né? Que, naturalmente, na obra original de William Shakespeare não tinha trilha sonora. Mas, nem nas peças de teatro, talvez originais ali, mas quando a coisa vai para um outro suporte, ela pode enriquecer ou empobrecer a sensação, né, a percepção de quem vai acompanhar, da audiência. Isso, misturado com essa questão de se entender o gênero, né, de se rotular, o horror, né, ou o terror, ou o suspense, ou o thriller, ou, se não um filme de gênero, mas você ter uma cena que gere essa sensação. Você pode ter um filme de aventura, né, com algumas cenas de horror, né? O Caçadores da Arca Perdida tem alguma coisa ali bem forte, assim, enquanto elementos. Pega O Silêncio dos Inocentes, para mim é um filme de horror, né? Ele é talvez um thriller, talvez um suspense, talvez pode chamar de policial, mas são esses rótulos sobrepostos, né, meio translúcidos, meio que ajudam a somar a sensação e acabam atrapalhando uma definição no sentido de se colocar na boa e velha antiga prateleira da locadora, né? Quando eu ia na videolocadora, sempre tinha, assim, eu ficava olhando, né? Por que tem os filmes aqui que são de terror e tem os filmes ali de suspense e tem os filmes de horror? E ficava uma confusão, porque realmente a coisa talvez seja um tanto confusa. Mas o que eu gostaria de jogar um pouquinho para o Demian, que talvez ele possa trazer convidar ele para compartilhar um pouquinho com a audiência, enquanto um criador, enquanto um trilheiro, né? Como é que a gente pode entender a construção de uma trilha sonora ou de se pensar o som de um filme de terror quando você olha aonde ele vai ser exibido? Ou seja, um filme que vai passar no cinema, como é que se entende isso diferente de um filme que vai ser assistido no streaming, né, ou na televisão? Porque o cinema ele é muito privilegiado, ele tem um lugar muito privilegiado, porque a pessoa compra o ingresso, né, e entra na sala de cinema, a sala se apaga e ela fica ali por 1h30, ou 2 horas, ou o tempo que for, e as coisas têm o tempo para acontecer, que é muito diferente em qualquer outra plataforma, né? Então, quando você tem uma trilha sonora do Tubarão, ela não tem uma pressa para acontecer, ela tem um filme inteiro para que possa acontecer, né? Para que possa ser construída.
Eu acho que o Jerry Goldsmith era um autor assim que muito me chama a atenção, porque ele tinha essa coisa de se construir ao longo do filme a melodia, né? Trabalhava as harmonias e muito ia desenhando de acordo com as cenas, né? E se pensar essa composição. Como é que você vê isso, você enquanto autor, Demian? Então, eu nunca fiz coisa diretamente para streaming, né? Então, eu não sei, mas vendo o que está acontecendo, vendo as pessoas, ainda estamos numa certa transição, né? E eu não sei se está mudando muito, na verdade, né? Produção de streaming, produção de cinema. Começou a se meio que se relacionar um pouco mais, exatamente porque o streaming tem vontade muito de ir para o cinema, tanto que tem muita coisa que tem feita para streaming que tem estreado o cinema, né? Isso, né? Eu acho que os dois se distanciam um pouco mais da televisão. Por mais que os filmes, todo o cinema iam para a televisão também, né? Mas eu acho que a produção feita para a televisão tem um sentido diferente, onde o som tem um outro lugar, né? Que é o captar frequentemente a atenção das pessoas. As pessoas veem televisão não com a mesma atenção, como você falou, entrar numa sala escura e faz. Às vezes você está vendo televisão, lavando a louça, varrendo a casa, e daí alguma acontece sonoramente, você faz, e eu olho. Né? A televisão antes era feita nisso. O som chamava atenção para uma coisa, para você parar o que você está fazendo. Eu podia seguir a novela ou alguns telefilmes sem estar olhando o tempo todo. Né? Existia essa maneira de se fazer. Os jogos de futebol ainda são assim, né? Os jogos de futebol assim. Ele na televisão, a parte do som é uma transmissão de rádio. Exato. E o silêncio, né? O silêncio é algo que no cinema em geral, o silêncio absoluto, silêncio absoluto não existe, né? Eu falo que é o silêncio absoluto do dispositivo, né? Quando você corta, já é uma coisa que quase um tabu no Ocidente, né? Porque a grande ideia, assim, isso pode parecer uma falha técnica. Né? Por isso que daí quando Star Wars faz o negócio, tem 50 segundos de silêncio no meio do espaço, eles têm que colocar, tinha um cartaz na frente do cinema, né? Dizendo assim, há 1 hora e pouco vai ter 50 segundos, não é falha técnica, é opção artística. Não, nos Estados Unidos você pode processar o cinema, né? Mas aqui no Brasil tem várias fotinhos, né, que o povo mandava, tem que avisar que tem o silêncio. Né? Já é um tabu, mas existem outros silêncios que não são absolutos, e aquele negócio de não acontecer nada. Na televisão não tem isso, esse tipo de coisa, não tem essa pausa, né? No cinema você consegue ver um pouco mais, não absoluto, mas alguma coisa que no suspense, né? Eu acho que daí a gente vai ter muita diferença, a gente vê muito mais diferenças culturais do que de dispositivo. Por isso que eu falo, streaming, cinema, não vejo tanto. Eu vejo diferenças culturais, né? E aqui não vamos entrar em julgamentos de ser melhor ou pior, né? Mas diferenças culturais do que as pessoas esperam realmente. Por exemplo, uma coisa que fez parte da minha tese, né? Que eu comparo os filmes de fantasmas japoneses e americanos. Porque tem muito remake. O americano adora fazer remake, não só de filme japonês, né, de fantasma, mas de filme coreano, de filme francês, de filme italiano, de filme... Tem muito remake. Não vou entrar se é uma crise de roteiro, porque agora estão fazendo remake dos próprios filmes, né? Estão refazendo filmes antigamente, é outra história. Mas uma das coisas é esse transformar culturalmente. O cinema norte-americano, o horror norte-americano, ele é feito muito dessa coisa de sustos e de explosões e na verdade, a origem do cinema americano tem muito a ver com o parque ocidental, na verdade, né? O centro europeu também, parque de atrações. Né, que é o circo. Então você tem a montanha-russa, você tem o suspense, né, o cara, né, o circo lá na corda bamba, né, um silêncio que vai acontecer, ele vai fazer aquela coisa e dá um susto e vai, a música volta e acompanha, trabalha a emoção, cria o suspense. Então, parque de atrações. Né? Na Europa é quase isso, mas é um pouco menos. Tem uma coisa da literatura, o gótico, no caso do horror, né, vai ter o gótico inglês, o francês, vão ter outras nuances que mais ainda tem as atrações. Né? O cinema japonês não tem. A origem vem do teatro kabuki, que é a representação, que é o simbolismo. Por isso que você pega um filme
filme que eu adoro, um filme japonês, que é do Kiyoshi Kurosawa, que chama Kaiju, Pulse, né? Que é maravilhoso. O remake o único remake que eu vi que é um lixo, assim. Os outros remakes são... Mas tem, sei lá, 18, 20 jump square, né? Susto no negócio. No caso japonês não tem nenhum. O próprio grito, o Ju-on, o japonês tem 4 jump square. A versão americana tem 14 do mesmo filme. Então você tem assim, né? O ringue, o chamado japonês tem 3. O americano tem 8, 7, 8. Né? Então eu tenho que transformar culturalmente. Além de transformar a língua, né? Porque o norte-americano não gosta de ouvir filme de outra língua, né? Daí vai rodar mais fácil. Né? Eu faço uma tradução cultural, onde eu vou colocar elementos que a minha audiência quer ouvir, está preparada ou gosta de fazer. Então, existem essas transformações. Né? O próprio negócio do silêncio. O silêncio que tem no cinema japonês não vai ter nos outros. Então, quando eu refaço, eu vou trabalhar essa emoção, esse desconforto que o silêncio causa, quando você tira todo o som, né? Quando aparece o fantasma, o cara tem, de repente, não tem nenhum som, tem aquele estranhamento, o que aconteceu? Né? É alguma coisa estranha. Você vai preencher, vai fazer esse de uma outra forma. Então, acho que está muito mais em questões culturais do que em termos de dispositivo. Além que nós estamos ainda no meio da transformação, né? Entre o streaming tomando lugar, se achando, né? Mas ainda eu acho que tem semelhanças, porque ainda se produz muito para streaming, sempre pensando no maior, primeiro não se produz, até pensar em termos de espacialização, né? Eu não produzo algo estéreo, né? Eu produzo um surround. Até porque muitas casas hoje em dia, muito mais do que antes, né? Tem ou o home theater, ou mesmo aquelas barras de som que você faz na espacialização, né? Mas se você não tem, se você tem uma televisão estéreo, tudo bem, ele vai fazer o surround. Né? Eu vou ouvir estéreo. Né? Então se produz, né? A televisão se fazia em mono, porque era em mono, não se fazia coisa estéreo para televisão antes. Né? O streaming entrou no mesmo modo de produção do cinema. Eu acho que eu vejo pouca diferença. A diferença que tem no streaming é que eu vou fazer muito mais séries, muitas coisas que vão se repetir, que pode ser todo dia, que não necessito a ida ao cinema. Mas o modo de produção, pelo menos sonoro, que eu vejo, mas sonoro, se parece um pouco. Né? Tem só a questão de rapidez, fazer série, tem muitos episódios, muito coisa para fazer. Né? As equipes maiores, isso vai mudar economicamente. Mas não percebi grandes diferenças de produção sonora nesse esquema, principalmente para o horror. Uhum. Vou pegar esse gancho aí que o Glauber colocou dessas produções e tal, e o que você colocou no começo, né? Peraí, deixa eu só baixar minha mão aqui. O que você colocou no começo, você falou que o cinema de horror, né? Assim, o som, eles começam o som ali começa meio junto, né, vamos dizer assim, mas de repente ele vai para um caminho assim do terror que é um pouco diferente, né, assim, que vai da produção e essas coisas assim. E eu tô me baseando por as coisas que eu tava vendo hoje antes, né, esse artigo que eu falei também, e nesse artigo ele coloca alguns elementos que eu achei bem interessante quando ele fala do som no cinema de horror. Ele coloca que a voz é um elemento muito importante, ele começa falando da voz. Daí tem lá o grito, isso, o grito, exatamente, é daí mesmo. O grito ele coloca, depois ele coloca dos efeitos, ele coloca aqui a voz manipulada, né? Por exemplo, quando você vê no Exorcista, quando a Regan tá possuída, eles trabalham a voz de um jeito diferente para causar uma estranheza, a voz, por exemplo, do monstro, sabe? Coisas assim. Depois ele coloca lá os efeitos sonoros, então ele se coloca vários elementozinhos de notas que vão atingir, que vão causar uma certa, sabe, anormalidade, né, que ele coloca, até ele chegar no elemento da música mesmo, da composição ali pro cinema de horror, né? E pegando esse gancho que você colocou no começo, né, de que ele vai por um caminho diferente então no horror, como que é isso? É na maneira de pensar no resultado final, eu quero causar isso na pessoa. Porque daí eu fiquei pensando assim, depois que eu li o artigo. Tá, beleza, você tá
trabalhando sons que vão causar normalidade, outras coisas ali, mas você não faz isso também, talvez, numa trilha sonora para um outro... Você não vai causar sensações também? De uma, assim, outros tipos de sensações, num drama, ou no, sei lá, numa outra coisa? Talvez, sei lá, você só causa sensações diferentes. Eu queria saber essa diferença, sabe? O que é tão diferente ali, ou não é diferente? É um livro que você mostrou ali? Oi? É o livro? É o livro. Ah, sim. Ah, bacana. Então, e não é, né? O que eu falei que faz um caminho bem diferente realmente é a música. Uhum. A música tem uma outra história da música no cinema de horror. O resto, né? Os outros elementos, né? As vozes e os ruídos, os efeitos sonoros, né? Não é tão... eu acho que é bem isso. Nós estamos em construções de emoções, né? A gente vai usar vozes, ruídos e música para construir emoções, certo? Na música, a gente vai ter um caminho muito bem desenhado, traçado, né, da história da música, né, onde, quando começa sincronizado, né, começa a ter música que acompanha. O King Kong é considerado talvez uma das partituras mais importantes da música do cinema, porque o Max Steiner, nesse filme, ele fazia, todo mundo fazia, eu quero fazer uma coisa diferente. E fez. Ele vai trazer o leitmotiv. Leitmotiv é uma coisa que vem de Wagner, né, mas até antes da ópera, que são motivos que levam ao condutor, motivo condutor, né? Então, o Gabriel falou do tubarão, né? Você vê o tubarão, né, primeira cena, taram, tan, 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 tan. Daí, quando toca lá na frente, eu não preciso nem mais ver o tubarão para saber, a música toca, me remete a isso, né? O John Williams é um mestre em fazer isso, né? Você ouve a música do Star Wars, você vê o espaço, você vê a música da Marcha Imperial, você vê o Darth Vader, você ouve o tan taran tan, tan taran, é o Indiana Jones, o ET, o Harry Potter, né? Trazer esses leitmotivos para fazer. Mas você vai criar, além de trazer os leitmotivos, ele vai criar o que a gente pode chamar da gramática da música no cinema. E a partir daí, e também em Hollywood, né, ele vai se determinar como regra. Os estúdios vão pedir isso. Então, são as grandes formações de orquestra, são muitos europeus que vão para lá, né, porque os anos 30 começam a ir muito por causa da ascensão do nazismo, essas coisas. Os americanos começam a se criar, e se cria um modo de se fazer música, que tem música o tempo inteiro, que é uma música que não atrapalha o diálogo, que vai por baixo do diálogo. Tem um livro da Claudia Gordon que chama Unheard Melodies, Melodias Não Ouvidas. E ela vai falar exatamente como é que era a técnica de compor no cinema clássico. Então, essa melodia que traz emoção, que não mostra articulação, que consegue... A melodia vai aparecer nos intervalos das falas, né? Então, se cria tudo isso, mesmo que na Europa, no Japão, seja um pouco diferente, mas tem sua história, né? Vai se desenvolver, daí nos anos 60, nos cinemas novos, muda, bem popular, vem as canções, vai entrar muita coisa. Nos anos 80, fazer um histórico bem rapidão, assim, né? Nos anos 60 e 70 tem essa mistura que nunca vai acabar o que está acontecendo, mas começa a incluir coisas novas, né? Nos anos 80 vai vir os sintetizadores, né? Os sintetizadores que vão aparecer, a música não eletrônica, né? Mas usando os sintetizadores, loops e sons sintetizados de baixo, aqueles timbres típicos, né? A música do tipo eletrônica, né? Que mais house, techno, né? A gente vê Matrix, Corra Louca, tem uma época que começou a aparecer muito isso, né? Porque os timbres puxavam para isso, e começam a aparecer coisas diferentes, né? Se desenvolvendo. Se você vai pegar a música de horror, desde lá do começo, desde lá da Noiva de Frankenstein nos anos 50, no começo era mais ou menos isso, né? Você vai ter as grandes músicas, o próprio King Kong tem uma coisa de horror, né? Mas o que vai ser o diferente? Eles vão começar a usar dissonâncias, né? Essas dissonâncias são usadas nos outros filmes também, menos em pequenas tensões, porque dissonância causa tensão, né? Aquela velha coisa, né? A música tonal normal, eu trabalho com tensões e relaxamentos, né? Então eu falo pam, pam, param, pam. Uhum. Você fica esperando pam, pam para relaxar, né? Eu preparo e relaxo, né? Com a harmonia fica mais fácil de fazer, né? Você cria esse tipo de coisa. Então vou criando tensões. No horror criava muito mais tensões,
muito mais tensões, alguns acordes bem dissonantes, aqueles clusters, né? Fazia-se isso, mas ainda estava muito nessa onda de música. A abordagem musical era muito parecida, né? Estilisticamente, o leitmotiv, o monstro, para coisa assim, né? Mesmo se usava muita música de arquivo ainda, né? Então você ia pegar lá Lago do Cisne, não sei o que lá, tinha várias músicas que se usavam. Mas com esse estranhamento, com essa dissonância, acordes cromáticos, muitos metais, o órgão tinha essa codificação, né? O órgão trazia aquela coisa mais igreja, mas trazia as tensões, um órgão dissonante ainda mais por cima, né? Começa a se desenvolver, e principalmente depois da guerra, você vai ter algumas outras coisas também no meio, nos anos 40, mas principalmente depois da guerra, na Hammer, né? Vão começar a voltar usando algumas técnicas muito de efeito instantâneo, né? Umas coisas assustadoras. Os que a gente chama de Stinger. Stinger são coisas que você... É uma diferença muito grande do nível da música. Então eu estou fazendo... Estourou aí, né? Desculpa. Então, muito alto, que hoje em dia se junta som, boom, uma coisa assim, para dar susto, né? Então começou a fazer isso, alguns crashes de corda, alguns harmônicos, algumas coisas barulhentas penetrantes na música, né? Se desenvolveu um pouco mais isso, puxando muito, voltando às dissonâncias, voltando a essa questão da atração. Mas ele começa a sair um pouco no sentido de começar a usar sonoridades não convencionais, né? O invasor, aí começa a história do invasor, né? O theremin é um elemento usado, por exemplo, como elemento invasor. Então ele vai ser usado muito na ficção científica, muito né? Mas também transborda do gênero, né? Sempre, né? Como está falando assim. Vamos pro Hitchcock, o Spellbound. Eu não sei o nome em português, eu me lembro que era ruim o nome. Alguma coisa do coração. Mas Spellbound, que é com o Gregory Peck, né? Que é um cara que tem uns traumas, assim, tem umas alucinações. O sonho dele é um cenário feito por Salvador Dalí, né? Aquela loucura. Mas, enfim, nos momentos que ele tem de alucinação e de estar fora, é o theremin. Né? Esse está no suspense, não sei o que lá. Mas você vai para o Willy Wilder, tem como é que é o nome do filme? Lost Weekend, mas o nome aqui é Farrapman, que na verdade o personagem alcoólico, né? Que não sei o que lá, nos momentos que ele está alterado alcoolicamente, entra o theremin. Então veja, o theremin vem com um elemento que sai do normal, da normalidade, da alteração, né? E daí, mas não só o theremin, tem o Ondes Matelot, né? Que é outro instrumento eletrônico, né? Que começa no meio da orquestra, entra o invasor, significando alteração, o desequilíbrio mental, o desequilíbrio, né? Traz isso. Daí, essa ideia vai muito para a ficção científica e começa a trazer mais elementos eletrônicos. Música eletrônica, que era uma coisa, olha aí, ó, que é uma coisa que não, né, imagina, do erudista nas grandes orquestras começa a entrar elementos eletrônicos. Isso vira o diferente, vira o outro. Né? O outro é o monstro, o outro é a ameaça, o outro é o que acontece. Então vai muito no ciência ficção, porque daí você vem para o eletrônico, que vem de fora. Né? Primeiro filme que todo filme, a trilha inteira eletrônica, chama Planeta Forbidden Planet, Planeta Proibido, né? Que é de 56. É um casal, Louis e Baby Baron, acho que é isso. Eles fizeram tudo com geradores de frequência, moduladores, bips, né? Vai usar a trilha toda disso. Isso começa a passar e se trabalhar nisso. A gente falou no 168, quem quiser pode voltar lá para ver, né? Mas os pássaros do Hitchcock, que não tem música a princípio, o Bernard Herrmann está lá ajudando, trabalhando com o trautônio, que é um instrumento eletrônico que produzia o som dos pássaros, né? Que vai trabalhar com isso. As músicas do Bernard Herrmann, ele está no clássico, mas usando as dissonâncias, essas coisas tudo.
Começa nos anos 60, 70, quando começa o cinema mais nova Hollywood, essas coisas assim, isso vai se adentrar um pouco mais, porque a ideia que surge na França como música concreta, na Alemanha como música eletrônica mesmo, música eletroacústica, né? Isso quer dizer, usar instrumentos não convencionais e sair da ideia de melodia, harmonia e ritmo, né? Começa a puxar isso para o horror. Só que esses instrumentos, em geral, né, a não ser com exceções do tipo do farrapo humano, né, o teremin só para alteração, eles não eram aceitos. Tem um livro que fala que a MGM não aceitava o atonalismo. Não podia ter. Só nos filmes de horror. Só nos filmes que saíam. A música normal, mesmo para uma cena, eles não aceitavam. Então, é um lugar, quando eu falo que estamos um caminho diferente, é um lugar que começou a se fazer coisa diferente porque tinha essa justificativa. Né? Daí você vai para o Massacre da Serra Elétrica, ele trabalha com alguns discos que ele pegava, mas umas alterações onde aquele murmúrio dos zumbis misturado com alterações eletrônicas, o grito com eletrônico, fazia, né, a trilha musical sonora que já se misturava. O Massacre da Serra Elétrica, o cara não tinha grana, ele chamou um amigo, eles fizeram a música, que virou cult depois, uma partitura eletroacústica. Eles pegam sons de cacarejo, eles pegavam coisa de materiais que tinham no cenário e gravavam e faziam a música e colocavam ali. Daí é uma coisa que parece que a música saía do cenário, mas as coisas não se mexiam, não estava saindo. Eles faziam essa relação, né? A matéria sonora para fazer música, né? Eles pegavam um rangido de garfo, serra elétrica, no Massacre da Serra Elétrica mesmo assim, batimento cardíaco, misturava com coisa de osso cru de galinha. Então eles faziam um montão de manipulação para isso. E isso começou a aparecer muito. Não só isso, né, mas vai se adicionando as outras coisas. O Ennio Morricone é outro cara que começou a fazer isso. Ele começou a usar, conhece muito o Ennio Morricone com os western, né, que também usava o som do relógio lá nos dólares a mais, o som da corte, fazia parte da música, mas eles, no diálogo, os 3 primeiros filmes do Dario Argento, foi o Ennio Morricone que fez a música. E ele começa a usar o Pássaros das Plumas de Cristal, por exemplo, que é um filme maravilhoso, assim. Ele começa a usar, né? Você começa a perder alguns sinos, algumas coisas, o ruído da cena, como se estivesse interferindo da música, ele vendo o som daquela coisa, da vitrine, do batida, e mistura as duas coisas, né? Você não sabe onde é que está. Então começa a se trabalhar com essa relação. No Japão é o Toru Takemitsu, que fez música do Akira Kurosawa, uma coisa assim, mas ele fez alguns filmes, né, ligados. Tem um filme chamado Kwaidan, que é uma partitura eletroacústica. É um fã do John Cage, é um cara que falava, que conversava muito com isso, e ele faz uma partitura eletroacústica. E lá, às vezes, tem aquele silêncio. Tem um silêncio, de repente... E é impressionante como causa atenção, porque ele vem desse estranhamento, né? Então, eu acho que na música você vai ter dissonâncias, né, instrumentos não convencionais, principalmente, né, o atonalismo, né, a música contemporânea, que vão chamar, que é eletroacústica, que é feita com esse tipo de instrumento, a mistura desses instrumentos eletrônicos, a música eletrônica para misturar, e vai ter a base, basicamente, né, ou o contraste. Mas daí um contraste você tem no resto também, né? Você tem a música da caixinha de música, você tem a canção de Ninar, que vai aparecer um montão de filme, começo do Bebê de Rosemary, a caixinha, né, a canção de Ninar, tem outros filmes. Então, contraste. Então, a música tem esse caminho diferente. O som e as vozes, eles vão ter o mesmo caminho, mas fazendo coisas diferentes, evidentemente, né? Daí as vozes é isso. As vozes não são só as vozes, tem as vozes, os ruídos vocais não semânticos, vamos dizer assim, né? Não verbais, né? Que é o que faz, não é a fala, que é o grito, que é o gemido, que é o gemido é usado não só no terror, né, mas no terror também, né, o grito, a respiração. O começo das Bruxas de Blair, acho que o Rodrigo Carreiro fala disso, ele tem um artigo que fala sobre... Sussurro também, né? Sussurro. O sussurro. O sussurro, né, tudo isso vai colocar o estado emocional da pessoa, né, sem precisar falar. Né? E mesmo voz, fala de vozes mentais, né? Vozes que perturbam, né? Vozes que fazem a pessoa pensar, gritos, esse tipo de coisa, tudo isso vai trabalhar. A gente vai para o som, é a mesma coisa, a gente vai criar emoções com tudo.
O horror é um lugar mais propício a usar o fora de campo, pelo não mostrado. Eu não quero mostrar, então vou usar muito fora de campo, né? Então, o fora de campo é usado no resto também. Então, nada que seja tão diferente, né? Mas se usa muito. Um bom exemplo de som de filme de horror com uma imagem de um pequeno drama, de um pequeno, nem drama, né? Uma história, retrato de família, né? É o Zona de Interesse. Esse é um filme que tem um contato, imageticamente, um retrato de uma família de férias, né? Recebemos amigos, tudo, assim, algumas coisas, algum momento, emocionamento. O som, o cara fala assim, eu fiz um som de filme de horror. E contrasta, né? Então, tudo fora de campo. Então, esse fora de campo é muito os starter effects, que é o stinger da música no som, né? Alguma coisa acontece, tem uma batida forte, né? Que ajuda a dar susto. Eu tô aqui, daí passa uma sombra aqui atrás, não é só vai, né? Então é outro elemento que vai te ajudar muito mais no filme de horror em cima disso. E os drones. Daí, pelo que você falou no começo, né, a questão do corporal, vai se usar muito o drone. E o drone é algo que é uma frequência geralmente grave, contínua, que faz aqui e que fisicamente vai criar alguma tensão. Esse contínuo vai deixar você tenso, né? Então, no Japão tem outras questões, gente. Se der tempo, eu te falo depois, né? A questão do drone. Então, acho que tudo isso, né? Voltando só para resumir, voz e som, como constrói emoções, como em qualquer tipo de filme, qualquer outras emoções, mas vão ter suas particularidades. Música tem um caminho diferente, porque ele vai usar elementos não usados em nenhum outro tipo de filme, que são permitidos por esse gênero, né? Que hoje em dia tudo é permitido, né? Mas é que até os anos 80, 90, assim, ele criou um caminho separado. Quero aproveitar trazer um pouquinho de ilustração para quem está ouvindo, né? Que naturalmente o repertório de cada um, né? Sobre filmes e percepções, né? As sensações e as lembranças que a gente traz, né? Se não dos sons dos filmes, mas das melodias, muitas vezes, né? Porque por mais que você possa ter uma experiência 5.1, o que você carrega na memória é um som mono, né? Quando você repete uma melodia e assovia uma melodia, ela é algo que sai de uma forma única, né, melódica. E trazer alguns exemplos que conversam um pouco com isso, eu revendo algumas pequenas cenas, né, até o Marcelo tinha passado algumas ali, e eu revendo mais uma vez, pela enésima vez, a cena do chuveiro em Psicose, né, mais uma vez, pela enésima vez, eu me surpreendo, porque essa é uma das alegrias, né, de trabalhar com arte, né? Você ter a possibilidade, você ter múltiplas e infinitas possibilidades de se fazer uma construção narrativa, utilizando ou abrindo mão de som, de imagem, de elementos, de harmonias, do que você bem quiser, se você souber o que é que você quer com aquilo. E mesmo subverter muitas vezes. E uma das coisas que, digamos, são talvez clássicas na narrativa audiovisual, né? Você tem a trilha sonora, né? A música, de modo geral, ou mesmo a trilha incidental, ela vai te colocar o tom emocional da cena, né? Ela te antecipa, ela pode te antecipar, ela pode dizer para você, o ambiente agora, o tom é esse. E a trilha sonora, se ela muda o tom, se ela muda a harmonia, se ela cai para um dissonante, ela pode estar antecipando uma situação que vai acontecer na imagem, né? Uma bomba que está sendo colocada, então é a trilha sonora do Duro de Matar, de uma festa de Natal, e de repente, quando começa a aparecer os terroristas, já vai caindo por uns graves ali da nona de Beethoven, a Ode à Alegria, que não é tão alegre assim, né? O Michael Kamen, né, que faz a trilha, né? Ele brinca bastante com isso. Mas no Psicose,
o que o Bernard Herrmann propõe, segundo diz a história, né? O Hitchcock não queria uma trilha sonora, uma música na cena do chuveiro, ele queria só o som ambiente, né? E gritos e som e tudo mais. Ele propõe, né? Tem uma proposta ali na cena final de ter um tanto de cada. Porque quando a Marion vai tomar banho e você acompanha ela de uma forma voyeur, quase sensual, sem muitas, talvez para a época era muito sensual, né? Ela tirando o hobby, ela abrindo o chuveiro, ali o registro, a água caindo, ela se banhando, o momento que ela está relaxada, né? Uma montagem que vai antecipando ali e de repente você está com a câmera dentro do box com ela, olhando a cortina translúcida e vê que a porta se abre lá atrás e um vulto se aproxima e continua o som ambiente. Não tem a música antecipando a sensação. A música ela vai entrar exatamente no instante em que a mão de quem vai a matar, né, abre a cortina do chuveiro. E aí entra o tchá, 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 ali junto, em uníssono. E não é uma trilha antecipada no filme. Se eu não me engano, ela não toca esse leitmotiv antes. Então ele tem essa surpresa ali. Ele é a gente revendo hoje, a coisa já um pouco mais diluída, talvez a gente não tenha realmente a devida medida do impacto que isso pode ter tido na época, né? Numa sala de cinema vendo pela primeira vez o filme, sem saber absolutamente nada. Deve ter sido uma experiência realmente invejável. E atravessando isso em 1960, né? Quando você pula lá para os anos 70, trazendo o mesmo autor, o Bernard Herrmann, quando o Martin Scorsese trabalha com ele em Taxi Driver, a trilha que antecipa todo o filme, que dá todo o clima, é de uma angústia que ele vai atravessar o drama que é a história. Ele vai propor uma sensação realmente de horror. Para mim, o Taxi Driver é um filme que eu vi poucas vezes, talvez 3 vezes na minha vida, porque ele me traz muita angústia, principalmente porque ele já me coloca, via trilha sonora, num lugar que eu não gosto de estar. Eu não gosto da sensação que me traz, o que eu acho ótimo, enquanto uma obra de arte, né? E, por fim, eu não posso deixar de falar aqui um filme que tem uma trilha que me marcou muito, porque ela vai entrar nesse lugar do monstro, do novo, do estranho, que não sei se ele chega a subverter o gênero, eu acho que ainda não, mas ele vai beber um pouco dessa fonte, que é a trilha sonora do Sexta-feira 13. E eu sempre me lembro do Sexta-feira 13, parte 2, que é um filme que é do mesmo diretor, do Sean Cunningham, do primeiro o 2 e o 3, se não me engano, são dele. Mas o 2, que você acompanha pela primeira vez o Jason, né? Com uma câmera subjetiva, o filme todo, né? Você não vê ele, você só vai ver ele ao final do filme. Mas quando você está olhando através dos olhos dele, tem sempre uma trilha sonora que tem um pequeno delay, né? Fica um tch, tch, tch. Fica o tempo todo. E eu nunca tinha percebido, até há pouco tempo, quando falaram que tem palavras ali. Não é só um som. Tem um kill. Kill, 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 kill. O tempo todo é quase um subliminar aquilo, né? E aquilo traz um lugar para o espectador que ele não tem um outro lugar para estar. Se você realmente tira o som, você está vendo um outro filme. Ou pelo menos está vendo o mesmo filme, mas com uma outra frequência emocional. Que eu acho que é o grande lance da trilha sonora de um modo geral, né? Seja para o gênero que for. Mas o horror, quando você tem isso, você carrega, como eu carrego, por décadas essa sensação, né? Então eu queria trazer um pouquinho desses exemplos, porque eu tenho certeza que a audiência, que é cinéfila também, deve lembrar de muitos outros exemplos de trilhas, né? Como o John Williams faz de uma forma muito sacana, né? Carimba na vida da gente essas melodias que a gente sai cantando. E sim, um outro exemplo que a gente, puxando aquilo que o Goya falou antes, que a gente falava do Denzel Washington, né?
e antes da gente gravar. E tem um filme que é um suspense, que é o Possuídos, né? Que eu não lembro da trilha sonora do filme. Eu não lembro. Eu vi esse filme uma única vez em DVD e ele me impactou bastante, lá no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Porque a história, o Denzel Washington, ele é um detetive que ele está caçando um assassino que, na verdade, é o espírito de um demônio que fica incorporando as pessoas e sai matando. E esse espírito que está nas pessoas que sai matando, ele está sempre assoviando ou cantarolando uma música. Uma música dos Rolling Stones, né? Que é Time is on my side. Yes, it is. Né? Eu nunca mais consegui ouvir essa música de um jeito que fosse agradável. Aí inverteu, sabe? O cinema contaminou a música. Que é também uma das outras riquezas, né, da arte, né? Uma loucura. É muito interessante pensar nisso, porque, por exemplo, eu vejo filmes que nem, por exemplo, Coração Satânico, a trilha dele é fantástica, porque todas as cenas que vai acontecer alguma coisa sempre tem um coração batendo. E aí o próprio som grave que vai fazer esse efeito que nem o Demian citou de drone, né? Ele já induz você a um estado de tensão. E normalmente, além de tudo, associado com a imagem de um ventilador. Se você reparar, todos os crimes que acontecem no Coração Satânico são precedidos por um ventilador bem devagar ou uma janela, ou ambos, né? E aí tem esse tum-tum, tum-tum, tum-tum do coração que fica de fundo fazendo. E outros, né? Por exemplo, a Chave Mestra, a trilha sonora é fabulosa, que toca umas músicas, aqueles blues com música de voodoo junto, com aquele atabaque e tal, que também vai gerando tensão, né? Por exemplo, no Chave Mestra, no final, né, do filme que vai tocar o tema lá do Papa meia-noite lá, e que daí a turma fica alucinada, né? Então, assim, é maravilhoso você ver, e uma das coisas que eu acho interessante nisso, que o próprio Hans Zimmer vai usar no Duna, que ele diz assim, por que tem que ser orquestra? Né? Por que a trilha tem que partir para uma orquestra e não podemos ter instrumentos novos, sonoridades novas, né? Se eu estou falando do espaço, tem que ter algum instrumento que nunca foi inventado, né? E aí a trilha do Duna, ele vai trabalhando em cima disso, assim. Então eu gosto muito quando o filme a trilha se apropria do contexto do filme, né? Que daí foge desse... Ou, por exemplo, A Bruxa, que tem eu não me lembro agora quem que fez a trilha sonora, que o cara cria uma coisa chamada... Como que é? O engenho do estranho, uma coisa assim, Strange Machine e tal, que daí ele vai fazendo, é uma máquina cheia de mola, cheia de coisa, e ligada num reverb, num delay, que vai produzindo sons muito perturbadores, assim, né? Inclusive o cara da trilha sonora, ele criou essa caixa, e ele tem uma série de vídeos, acho que são 9 vídeos no YouTube, que ensina você a criar o instrumento. Ele diz, faça a sua casa. Apprehension Engine é o nome, né? O motor de apreensão. É muito legal. É muito legal. Segue. Eu anotei umas coisas aqui para lembrar. Glauber, você fala do Psicose, né? Tem muita questão da antecipação que se faz, né? Que se faz antecipar alguma coisa. Mas no Psicose, naquele momento, não é para antecipar nada, é para reforçar a pegada nos violinos, mais para reforçar as facadas, né? Que ele queria essa facada, parece que ele está acompanhando, não está se preocupado em sincronizar, mas está acompanhando, reforçar esses golpes, né? E o antecipar, às vezes, muito é para enganar, né? Pegar o povo. O Tubarão é um exemplo disso. O Tubarão vai criar, a gente falou o tarará no começo,
E lá no meio do filme, quando tem o tararã, todo mundo fica desesperado, né? Daí é uma criancinha com uma barbatana, não sei o que lá. Quando tem os ataques de tubarão mesmo, a música vem depois. O cara tá no barco, de repente, susto de novo, né? Sem música, susto, daí começa o ataque ter a coisa, né? E cria um efeito, como você falou, né? O John Williams faz isso, né? Que a gente estiver tomando banho de mar no meio da noite, um dia tocar a música do tubarão, não precisa nem do tubarão, né? A gente foi. Levar umas caixinhas JBL na praia aí, final de ano. Exato. Voltando um pouco para trás, que até o Marcelo estava comentando ali, né? Do Suspiria, desse tipo de coisa, né? A gente tem outras levadas, assim, né? O Ennio Morricone começou a trabalhar com o Argento e depois ele foi para um outro lado. Quando ele foi fazer o Profundo Rosso, né? Ele queria o Pink Floyd, ele queria ir para o progressivo. Só que era muito caro. Pink Floyd não rolava, ele tentou o The Purple, não rolou. Daí indicaram uma outra banda lá que chamava Oliver, depois mudou para chamar Goblin, que é a música que faz essa trilha. É puxar a questão do psicodélico, mas um psicodélico misturado com outras coisas, com um esquema de repetição. Se você ouvir a música do Profundo Rosso, por exemplo, você vai ver que ela é completamente inspirada num artista contemporâneo, que é Mark, alguma coisa, não vamos lembrar, que chama Tubular Bell, né, com os tinos, que é a trilha que foi pro Exorcista. O Exorcista é uma que o Friedland tentou chamar o Bernard Herrmann. O Bernard Herrmann ele viu o filme legal, o órgão, que era um órgão. Não quero. Brigaram, que o Bernard Herrmann não era fácil, o filme não era fácil, sei lá. Depois ele chamou o Mike Oldfield, perfeito. Depois ele chamou o Lalo Schifrin, não é? Que era pra Lalo Schifrin, dele não quis, né? Uma coisa assim. O Lalo Schifrin fez, eu estava pensando naquele argentino. O Bernard Herrmann deu pau antes, o Lalo Schifrin começou a fazer, e ele não gostou, e no final acabou usando música pré-existente, e ele foi para os contemporâneos. Ele vai pegar os contemporâneos. Quem usa muito também contemporâneos é o Kubrick, que está nesse limite também do que é horror, Iluminado, ele usa muito o Laranja Mecânica, ele mistura o Andy Carlos com coisas contemporâneas, enfim. Né? Mas daí essa coisa do progressivo, então ele vai se inspirar no Tubular Bell, né? E o Tubular, que é do Exorcista, e depois a música do Profundo Rosso vai inspirar o Carpenter no Halloween. Aquela coisa que são as células dos ostinatos, mas não de repetitivos. Né? Se você for pegar o Tubular Bell, que não é para cinema, mas foi usado no cinema, daí o Profundo Rosto do Goblin, misturar o progressivo, o rock progressivo, né, com a questão do contemporâneo, e daí vai fazer todo esse caminho, né, de um influenciar o outro, e vai chegar nos anos 80, que eu tinha falado da música, dos sintetizadores, né? O Carpenter, o Suspiria, essa mistura do progressivo, mas vai usar muito suspiros, né? Vozes, respirações, né? O grande ponto que eu acho interessante, né, é que não dá para chamar que tem um tipo de identificar uma música de horror. Não existe uma identificação, né? Não tem como comparar a música do Psicose com o Suspiria, com o Exorcista, com o Massacre da Serra Elétrica, né? Não tem como fazer isso. Né? Como o Sexta-feira 13 e o Coração Satânico, para colocar todos assim, né? O Coração Satânico, ele usa, lembrei, né, do coração, mas um coro religioso, né? Começou a se usar muito esse tipo de voz, tirando musicais, não se usava voz. O Ennio Morricone foi um dos primeiros a usar. Se usava no 10 Mandamentos, para falar a coisa dos deuses. E depois o horror vai reverter. A profecia vai trazer as vozes, é muito forte, né? Tem outros filmes que vão puxar as vozes, e o Coração Satânico tem aquele coro religioso também puxando isso. Mas eu acho que é isso. Talvez a principal transgressão que vai caracterizar as músicas do cinema de horror, não a música, né? Vai ser se afastar da música dos outros gêneros. Se afastar completamente da música. Vai contrariar aquele livro da Claudia Grodman, onde a música deve estar mais em segundo plano, por exemplo. A música no horror está em primeiro plano. Ela não tem vergonha, não tem nenhum pudor de aparecer na cara. Invisibilidade, as favas. Né? Essa é uma das características. Ela aparece.
né? Ela foge, ela desvia, ela subverte tudo que é norma e convenção. Talvez o que vai sair isso, você vai pegar o que é a música no cinema, que tem suas normas, que se quebra as normas, não sei o que lá, mas o horror, as músicas de horror vai fugir, vai subverter completamente as convenções e as normas, né? É quase que um anti-mainstream, mesmo que ela esteja, às vezes, no horror mainstream mesmo. Nem que tenha que usar um Sebastian Bach na câmara de horror do abominável Dr. Phibes, né? Ele toca no órgão, né? Volnávia. Maravilhoso o filme. Você tava falando ali, eu tava viajando aqui do Ave Satânica, bem legal. Eu tava viajando do Suspiria lá, né? Essa trilha do Dario Argento, do filme do Dario Argento, eu achei foda pra caralho. Mas daí tem o remake, que eu fiquei meio com o pé atrás quando assisti o remake. Só que eu achei legal pra caramba. Porque eu gosto daquela atriz, a Tilda, sei lá o que, e eu achei que ela tá muito foda no filme, e eu sou muito fã do Tom York, e ele entregou uma trilha que eu achei muito fodida, assim, apesar do filme não ser tão bom quanto o outro, né? Mas eu tava viajando aqui, agora você tava falando. Só queria, pra gente ir encaminhando pra uma reta, talvez mais pra um final. Eu sabia que o Goiás ia falar isso. Eu queria perguntar e até jogar isso na nossa conversa. A gente tá falando bastante assim de como começou, de como é que é o processo e tal. O Glauber colocou algumas coisas que ele sentiu, que ele relembrou naqueles vídeos que eu mandei lá. Eu imaginei que você ia ter várias histórias daqueles vídeos, daquela listinha de trilhas, que eu mandei uma listinha pra eles, né? De trilhas famosas, assim. Daí tem o Tubarão, tem o Psicose, o Iluminado e tal. E eu queria perguntar, hoje em dia, assim, até, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, então, ou não, mas o cinema de horror, assim, de 2000 pra cima ali, quando veio, vou pegar aí A Bruxa e essas outras coisas assim, sim, tá bem incompleta agora, tudo bem. Mas era só uma coisinha, tá? Ele tem que criticar eu, de alguma forma. Mas assim, dá a impressão de que as produções agora, que nem pegando o gancho do Goya da Bruxa e outras produções, elas têm uma pegada diferente do que lógico, tem uma evolução, tem muitas outras coisas, mas e até o gênero de horror, né, os filmes que a gente vê que estão nesse gênero, assim, eles têm uma vibe diferente do horror mais clássico. Por exemplo, A Bruxa é isso, Hereditário, O Farol, por exemplo, até aquele outro que é dos Vikings lá, o Homem do Norte. O Homem do Norte, exatamente. Tem uma abordagem diferente, assim, sabe? E como que você vê isso, sabe? Tem uma certa produção diferente. Tem um filme que eu não sei se ele entraria no gênero de horror ou não, que é do mesmo cara que fez o Pobres Criaturas, que eu acho muito mais legal que Pobres Criaturas, esse filme, que é o Sacrifício do Servo Sagrado, uma coisa assim, que a trilha sonora é foda pra caramba, assim, sabe? Umas cordas, umas coisas bem, bem esquisitas, assim, e dá a impressão de que é o tempo todo aquilo ali. Como que você vê isso? É diferente? Tá tendo tipo assim, vamos colocar assim, um pós-horror, vamos dizer assim, um pós-gênero de horror, sabe? Que nem tem na música, né? Que eles chamam de o post-rock, o pós-bebop no jazz e tal, assim, que é sabe, um além do que está sendo feito. Ou você não enxerga, você só enxerga como você vê isso, sabe, assim, nesse sentido da produção contemporânea do horror, sabe? Ou não tem muita diferença? Não, eu acho que tem. Eu acho que, na verdade, assim como na música, eu acho que no resto, né, começa a se buscar
o diferente. Começa a normalizar a coisa, né? Eu transgrido, eu quebro as convenções, sai o efeito de sair. Quando eles começam a normalizar, daí perde o efeito. Eu preciso criar outra coisa, né? Sair do normal cada vez mais, né? Eu acho que se buscou muito isso. O found footage, por exemplo, eu estou saindo, mas já volto, tá? Saindo exatamente do pensamento, não é para falar isso. O found footage começa a falar isso. O cinema, em geral, tinha toda uma ideia de se fazer a coisa, a invisibilidade, né? De eu pegar e mostrar as coisas, não perceber a câmera, não fazer isso, tudo assim. Isso que fazia eu entrar na história, né? Hoje em dia, fazer entrar na história é ver uma câmera mexendo. Quanto mais parecer com eu tô correndo com a câmera, o run and gun, que chamam, né? Filmar, ou com a filmagem do tio no churrasco, sabe, que mexe, não tem nada, mais real fica. É tão uma coisa que eles vão buscar o found footage, né? Que não é uma invenção da Bruxa de Blair, né? Que se ficou, todo mundo ficou pensando, achamos uma fita do que se gravou. Isso nos anos 70 e 74 tem o Canibal Holocausto, que é exatamente isso, que a música, inclusive, é do... é um cara que trabalhou depois com o Brian De Palma. O Deodato o Deodato é o diretor, esqueci o nome dele do italiano, mas ele vai fazer isso, né? Então um grupo de jovens de uma reportagem que vão lá para a selva no Peru Amazônica encontrar um grupo de canibais e daí some, daí vai um outro grupo com antropólogo e encontra um montão de filme, né? Trazem de volta, eles vão ver esse filme, né? Exatamente, eles fizeram que nem a Bruxa de Blair, que na estreia do filme o elenco sumiu, porque no filme que eles acharam eles tinham sido mortos, né? E eles sumiram, e aconteceu, e tem uma cena polêmica, eles matam uma tartaruga ao vivo, né? Uma tartaruga grande, eles abrem para dar mais realidade, daí aparece ele. E daí ele some, daí como o Glauco apontou aqui, né? Depois da estreia ele ia ser preso, daí o elenco teve que voltar, não, é um filme, né? Mas, de qualquer forma, ele fez aquele negócio, perdeu a partir do Bruxa de Blair, e é o Atividade Paranormal, e é o REC, né? Eu quero trazer o real, o mais real. Então, o mais cru possível para achar que é real. Isso já está passando. Então, as começam, chamam de pós-horror, né? Tem gente que não gosta desse nome, tem gente que gosta, né? Mas está se tentando fazer alguma coisa diferente. Existe essa ideia de tentar fazer uma coisa diferente. Eu acho que tem pintado algumas coisas, e eu não sei definir direito ainda, porque muita coisa, mas tem pintado algumas coisas que está ligado muito a situações sociais também. A gente tem um humor, o horror negro, né, que tem pintado com o Norman Peale, com uma galera que são filmes que vão trabalhar sobre a questão da representação negra no cinema de horror, né, mudando a história, né? Mas tem alguns filmes que eu fiquei sabendo até, eu estou sem notas aqui, mas que estava falando com um amigo, professor de som também lá da UF, falando sobre um filme que está na Netflix, que são os em inglês, os imigrantes, né, que para fazer a travessia, muitos morrem, a filha morre, e eles vão chegar numa casa, se instalar na Inglaterra, e lá começa a aparecer fantasmas e coisas. Então é um horror social, eles começam a trazer a coisa do horror social, né, onde não é um monstro, são vítimas, né, começa a se criar esse tipo de pontes, né, ligado ao social. Então ao horror negro, ao horror da agressão social que acontece, várias coisas. Eu posso até ir mais longe, que isso me veio agora, não está nessa linha, mas de certa forma está, porque vai puxar temas muito concretos. Isso o Japão fez muito, vou voltar para o Japão, desculpa, não tem como, né? Mas o Japão sempre traz essa questão social, mas é um filme que para mim realmente me pegou, assim, porque eu não esperava, eu não ia ver, falar, você tem que ver, eu vi, e é um filme que é muito foda. Pode usar foda no podcast, qualquer coisa você pode ver. É muito foda. Que é o Godzilla Minus One. É bom mesmo. Que não é um filme de Godzilla. Não é um filme, não é Godzilla e Kong, não é um monstro que faz assim. No Godzilla Minus One é muito foda. Tirando várias coisas, vários assuntos que não tem a ver com horror, que vão tocar sociais, né? A questão do sangue, o kamikaze que desiste, o enfrentar a ordem japonesa, a crítica que o governo japonês... Tirando tudo isso, vamos focar só no Godzilla. O Godzilla não é um monstro. O Godzilla é uma força da natureza. O Godzilla é um tsunami de 2011. Esse filme
O Godzilla é o tsunami de 2011, é uma força da natureza que destrói tudo. Então, esse é de outra forma, em forma de monstro, né? Porque o Godzilla de 54 primeiro é a bomba atômica, né? É as coisas atômicas, aqui ele vai mudar. Mas eu acho que se essa galera da 24, né, tem tentado fazer esses filmes diferentes, usar o horror de forma diferente, descobrir formas diferentes de trabalhar com a questão do horror, né, eu acho que tem aparecido esse, sabe, o horror negro, esse horror social que tem a ver com alguns filmes, mesmo na França, né, e geralmente são imigrantes, né, talvez esteja se aparecendo, não sei se tarde demais, né, mas começando a aparecer, nem sei se vai ser tendência, mas o horror que as colônias sofreram e que hoje, porque tudo é fruto, né, os imigrantes são fruto das colônias, né, quem vai para a Inglaterra são quem vem das colônias inglesas, que vai para a França, norte da África, são das colônias francesas, os brasileiros em Portugal sofrendo coisa, né, turcos, não era colônia, mas na Alemanha, enfim, é isso. E está voltando esse horror, sendo transformado em horror de uma forma diferente, né? Trabalhar esses horrores, como Norman Peale faz, né? É um caminho, eu acho que é um outro caminho, mas eu acho que o grande lance é o que assusta as pessoas, né? O que dá medo às pessoas, o que vai tratar isso. Geralmente é algo que eu não estou acostumado, né? Se o sonâmbulo do Caligari abriu o olho e fazia, e hoje não faz nada, se o Drácula, o vampiro que fazia coisa, hoje não faz nada, a gente sabe, a gente começa a criar relações de distanciamento, que vira normal, né? Daí você vai para filme já tem um montão de filme de vampiro, né? O zumbi, que virou uma onda enorme, ainda tem resquício, um montão de coisa, né? Mas o povo está procurando algo diferente, como foi o torture porn, que daí vai para um extremo, não sei o que lá. O found footage, quando você vai no real, o REC, né? Pode ser qualquer, daí o monstro não interessa, é a forma, né? É algo real, achei uma fita, achei uma coisa, né? Fica procurando alternativa para surpreender, para sair do que está se fazendo e fazer uma outra coisa. Eu vejo muito mais nesse caminho, assim. Uhum. Desse tipo que você falou, tem duas séries muito boas, que é uma série chamada Them, que acho que na Amazon, e o terceiro episódio chegou a ser meio que bloqueado nos Estados Unidos, de tamanho impacto que tem. Você assiste aquilo, você sabe quando você vai maratonar uma série, só que aí se você chega no terceiro episódio e se diz, cara, vou dar um tempo porque pesou demais, assim. É absurda o terceiro episódio. E é justamente isso, é uma família de negros que vai para morar num subúrbio americano que só tem brancos. E daí é o que rola quando eles vão para lá. E outro é o Lovecraft Country, onde os monstros de Lovecraft são os brancos, né? Contra os negros naquele período que você tem ali, anos 50, tal, que está no auge da segregação americana, né? Então são duas séries. Repasso, o Demian está falando que perdeu, então vou repetir, depois aí o Marcelo corta, né? Duas séries, sabe, que são muito boas. Uma delas se chama Them, que é uma série da Amazon. O terceiro episódio assustador, apavorante, chegou acho que ser bloqueado, criticado demais nos Estados Unidos. E eu estava citando que quando você maratona séries, né, Them é uma que chegou nesse episódio, você para, desliga tudo, você diz, eu preciso dar um tempo para a cabeça, eu não vou conseguir ver o resto hoje, né? E o Lovecraft Country, que pega os monstros do Lovecraft e coloca como sendo os brancos no período de história americana, que é o auge da segregação, né? Então você tem... E o próprio Watchmen, a série, né, que também começa com aquele episódio de Tulsa, né, que os caras matam lá 80% da cidade no início do século XX, né? Então são séries que estão trazendo a xenofobia, o racismo, a intolerância, né? Em suma, discussões sobre extremismo,
né? As discussões sobre extremismos estão voltando à tona, e uma das coisas que para mim está chamando muita atenção nisso é a crueza. Eu acho que uma das coisas que está indo para o cinema agora é a crueza da realidade. É assim, é pegar o jornal, que nem lá em Curitiba que tem a Tribuna do Paraná, o jornal que você torce sai sangue, em São Paulo é o Notícias Populares, né? Que é de você ver lá, morreu fulano com 5 tiros, e aí tem a foto do cara com os 5 tiros, assim, na primeira página, né? Então acho que hoje está indo muito para esse aspecto do cru, né? Daquilo que, assim, que é essa coisa do real que o Demian falou agora há pouquinho. Rapidinho me lembrei disso que você falou, né? É que se fala muito o Robin Hood, que é um crítico, né, de cinema, ele vai falar, o cara também fala, no cinema norte-americano, principalmente, o monstro é sempre o outro. Então sempre vai aparecer, né? Tem toda uma história, né? O Drácula é o estrangeiro que vem, que é o cidadão da noite. É sempre o outro que vai ameaçar a moral judaico-cristã, principalmente os bons costumes, né? Então você vai ter isso, vai ter o que invade, né? Daí tem muitas relações que estão ligadas à mulher, que é a bruxa, a mulher, o estrangeiro, a outra raça. Essas são as ameaças, o que sai do estado normal, né? Para isso. Isso que você está falando é quase que uma reviravolta, né? Quem está começando assim, o outro é a vítima, na verdade, né? O monstro começa a ser o dominante, né? E começa a dar uma invertida. Tem um filme que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu estava conversando com o Paulo Piscaia e vai estrear essa semana em Curitiba no Festival Janho, né? Não vou dar spoiler, porque é uma premissa que tem assim, que eu já achei genial, tô louco para ver, um filme argentino, que fala um pouco sobre... isso ao contrário, né? Na verdade, se passa nos anos 70, é quase viu 1985, da Argentina, que fala sobre o julgamento da ditadura. Eles fazem isso, vai estar no final da Copa do Mundo de futebol, e tem um grupo de jovens que estão lá, e daí são pegos pela ditadura e vão levar para os porões. Só que é uma galera que não estava indo para o jogo, acho, uma coisa assim, é uma galera que faz parte de uma seita satânica, e no meio do negócio eles vão começar a invocar o negócio e a coisa inverte. E vão ser os torturadores. Qual que é o nome desse filme? Não sei, vai estrear agora, semana aqui no Festival Janho, eu vou lembrar, depois vou mandar para vocês. Mas vai na mesma coisa, inverte, né, na verdade. Vai ter o moço, é o satânico, eu não sei claro, mas quem vai sofrer são os torturadores e ditadores. O dominante, que era a vítima toda, começa a inverter. E tem vários, não me lembro agora, mas vão ter vários outros que começam a pintar com essa inversão, né, essa inversão da coisa. E a crueza, assim, eu acho que a crueza cada vez mais se busca essa crueza. Uhum. E viu 2 filmes que eu queria citar para gente também, que o Marcelo está com fome. Um deles se chama Festa em Família, de 98. Vocês já viram esse filme? Que são 24 horas de uma festa de aniversário de 60 anos de um pai de família na Dinamarca. Então é aquelas festas que vai toda a família para casa do cara, e daí o troço desembesta. Assim, é uma absurdidade. Filmaço, se não viu, assistam, se chama Festa em Família, de 1998. E um outro filme, que eu até citei para o Glauber, não sei se o Marcelo viu, que é aquele Vai e Veja, que a gente falou dos aspectos crus, né, da realidade, o Vai e Veja, que é um filme russo, que fala sobre a Segunda Guerra, e é uma das grandes inspirações do Spielberg para o Soldado Ryan, né? E é considerado um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. Acho que foi em 2017, ele teve uma remasterização, né? E o guri que participa do filme, o personagem que participa do filme, ele acho que tem 14 anos, um troço assim, e ele termina com a cara de um sujeito de 40, e diz que isso não é maquiagem, ocorreu, porque o guri ficou tão estressado durante o processo da filmagem. E é um filme assim, até uma hora, que aquela, mais ou menos uma hora que vai ser quando eles entram naquele pântano, ele com uma menina. Aliás, viu, Demian, nesse filme é um que some o som,
que você que tem uma determinada altura, acho que é por isso, de 50 minutos por aí, explode uma granada perto do menino e dessa moça que eles estão juntos, e ele fica surdo por causa da granada. E daí ele faz entope o teu ouvido e aquilo replica. Quando você ouve num som bom, o teu ouvido vai fazer esse efeito, né? Vai responder. Bum. E daí ele fica, enquanto o menino tá com esse efeito, o filme fica sem som. Aí ele vai falando, as pessoas, né? Você vai ouvindo aquilo e de repente o som volta. Eu mesmo cheguei a achar que era defeito da versão que eu estava vendo. Falei, não pode. Porque aí eu vi que ficou mudo. Eu falei, opa, cortou o som. Aí eu assisti mais um pouquinho, eu falei, opa, não. É parte da história. E daí no pântano volta o áudio comum, né? E aí a história, dali para frente, é só descida, né? Porque aí é só desgraceira. É um filme apocalíptico, fabuloso, é um troço absurdo. Quem não viu, veja. E para mim é um dos filmes que trata de horror, mas dessa relação humana, né? É o quanto nós conseguimos ser podres enquanto seres humanos, né? É o horror da condição humana. Nossa. Eu só queria... desculpa. Não, eu coloquei ali, né, o filme que eu falei, que chama 1978, é um filme argentino, é isso, né, que é do Luciano Onetti e Nicolas Onetti. Esse é o filme que vai fazer essa inversão da coisa. E a última coisa para falar é que eu não falei, que eu lembrei depois, eu anotei, que é uma coisa que eu não estudei, mas eu acho que é um lugar que tem que para cavar ainda aí, que me vem na cabeça algumas coisas assim, que é o... Não é o heavy metal, o black metal nos filmes de horror, mas tem uma fase aí, não sei exatamente datas, mas vai aparecer bastante esse tipo de música no cinema de horror. Mas é algo que eu admito aí a minha ignorância, que eu sei que tem, mas eu não cheguei aí atrás disso. Tem muitos campos assim, mas não se sabe. Massa. Eu vi ali que você falou, você estava falando do cinema que se passa na Argentina ali, o filme, né? O Lalo Schifrin, né, que a gente estava falando, ele é argentino, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas diz que essa trilha que ele estava desenvolvendo pro Exorcista, que o diretor não curtiu, ele usou pro MTV, né? Parece que, eu não sei se isso é real ou não, mas parece que aquela trilha foi pro MTV. E daí o MTV foi um filme mais... assim, que a trilha foi mais premiada do que o Exorcista, que ele pegou uma trilha pronta, né? Que é bem famosa, obviamente, assim. Eu acho bonita a trilha do MTV, eu gosto de escutar, mas assim, eu me lembro do filme daí toda hora. Mas eu acho bonita a música, a melodia bonita. A do Michael Oldfield, ela é mais uma pegada diferente, um tema que fica se repetindo e tal. Mas eu gosto bastante. Eu ia falar da trilha do Vértigo, do Hitchcock também, que eu acho sensacional também. E ele tem uma pegada meio... Ele não é um filme de horror, né? Mas assim, ele tem uma coisa meio de sobrenatural ali e tal também. Mas senão, se a gente começar a falar, a gente ia ficar aqui provavelmente falando o resto da noite. Mas, e como o Goé falou, eu tô com fome. Mas, eu queria agradecer mais uma vez, Demian, Glauber e Goya, mais uma vez, por a gente se reunir para falar sobre música e falar sobre cinema, que é uma parada que eu gosto muito também, e aprender pra caramba. Sempre que eu converso com vocês, eu tô aprendendo, assim. Eu fui anotando várias coisas ali. Esse filme do Dario Argento que você falou, não sei o que lá, da pluma, do pássaro e tal, não sei das quantas, eu já adicionei para mim assistir ali, achei um link ali e já vou assistir. Eu sempre fico muito agradecido porque eu aprendo pra caramba sobre isso daí. E me desculpe minha ignorância em algumas coisas que eu posso ter falado. Muito obrigado, gente. E só para fechar, eu vou deixar uma provocação para a gente fazer uma discussão sobre um filme que também tem a ver com trilha sonora, que é a versão de 42, O Sangue da Pantera, e a versão anos 80, Marca da Pantera, né? Fica a provocação aí para a gente falar desses dois filmes num futuro próximo aí. Mas, inclusive, acho que naquele artigo que eu li lá, ele cita O Sangue da Pantera em algum momento ali, se eu não me engano.
Enfim. E a marca da Pantera é com a trilha do David Bowie, né? Uhum. Sabia que tinha uma banda... A Natasha Kinski, né? Só faltava... Que faz a marca da Pantera, né? Eu achei que tinha Pink Floyd no meio. Sabia que tinha alguém... Pink Floyd já passou. Pink Floyd ia tocar no Duna do Jodorowsky, ia tocar ali que ele citou no outro Suspiria. filme, no Suspiria, e também 2001. No 2001 do Kubrick. Ele chegou a ser cotado, só que eles estavam já com outras piras, eles recusaram, né? E aí diz que Echoes, se você põe num determinado momento, ele fecha. No momento que aparece o feeling do filme. No momento que aparece escrito Júpiter, isso dá play em Echoes. E aí viaja. E aí encaixa com o filme. É tipo o Mágico de Oz lá, então, a ideia. Mágico de Oz também. Que doideira. Massa demais.